Oi, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu gosto muito, que eu li na minha infância e que eu guardo com muito carinho na minha memória, que é Anne de Green Gables. Eu li toda a série quando eu era menor e esses tempos eu reli recentemente os primeiros livros para reviver as aventuras dessa personagem. Ela é uma órfã que é adotada depois de muita luta pelos irmãos Matthew e Marilla. O Matthew é uma pessoa muito tímida, mas muito carinhosa, e a Marilla, que fica responsável pela educação da Anne, é uma pessoa bem durona, mas aos poucos ela vai amolecendo o coração e se deixando encantar pela Anne. No início, a protagonista ela fica um pouco deslocada no lugar em que ela está, ali em Avonlea, mas aos poucos a personalidade dela vai conquistando as pessoas. E isso é uma coisa muito incrível que eu acho desse livro, que a personagem ela nunca perde a essência dela, ela nunca deixa de ser uma pessoa boa, honesta e nunca se deixa reduzir pelo que os outros pensam dela, mas ela tem uma personalidade muito forte, as coisas boas, mas ao mesmo tempo ela apronta muitas coisas, então você vai ter que ter um pouco de paciência com as peripécias, com as artimanhas dela, mas como ela é honesta, ela admite os erros dela e consegue aprender com eles. Então é uma personagem muito incrível que amadurece ao longo do tempo por conta dessas coisas que ela faz de errado e vai amadurecendo com isso. A escrita é bem simples, bem leve, não é um livro super profundo para te fazer pensar, mas é uma história muito leve para você aproveitar com essa personagem, as várias aventuras que ela tem e o amadurecimento dela. Além disso, eu acho que a autora se inspirou nela mesma para colocar essa admiração pela natureza na Anne. O que eu quero dizer com isso? Porque ela tem várias passagens aqui que tem descrição de cenários, de flores, que não deixam a história cansativa, mas te colocam dentro desse ambiente. Além desses 3 personagens principais, a gente tem outros que completam a história e deixam ela muito mais interessante e envolvente, como a senhora Rachel Lynde, que é uma das primeiras, eu acho que é apresentada, ela aparece até antes da Anne, que é uma velha fofoqueira, que às vezes chega a ser inconveniente por causa disso, mas ela é muito amiga da Marilla, então ela discute com eles, né, quando vão tentar adotar a Anne, enfim. Só que ela, como a Anne, é uma pessoa muito teimosa, tanto que logo de cara, no primeiro encontro das duas, tem um choque ali, tem uma briga, as duas acabam se desentendendo. Mas ela é uma personagem muito importante que aparece bastante na história. Além disso, a gente tem a Diana, que se torna a melhor amiga da Anne. Talvez porque a Diana seja uma das meninas mais maduras, eu acho. E também porque ela foi a primeira a entrar em contato com a Anne e também a primeira a reconhecer e elogiar esse senso poético da Anne. A Anne é uma pessoa muito conectada com a natureza, que adora literatura, poesia, enfim. E a Diana consegue reconhecer isso, apesar de não fazer tão bem quanto a Anne. As duas se admiram mutuamente, né? A Diana tem vontade de formar a família, tem esses seus desejos de menina normal, e as duas acabam se complementando nesse sentido, por isso que eu acho que é uma amizade muito bonita. Outro personagem muito importante é o Gilbert, né? Ele é rival da Anne na escola, então eles têm várias intrigas, assim, tanto que acontece e chama ela de cenouras, ela dá uma louçada na cara dele, essa é uma das cenas mais icônicas de toda a história. Vai progredindo para um romance ao longo do tempo. Eu acho que isso é muito bonito, porque isso começa como uma amizade. Na verdade, primeiro eles começam como rivais, né? Depois evoluem por uma amizade, que é uma amizade muito bem estabelecida. Só porque a Anne tem esses sonhos românticos, idealizados de um homem, tipo um senhor Rochester da vida. Rochester, não sei como é que se fala.
mas um homem idealizado, sombrio, alto, moreno, sabe? Uma coisa bem idealizada, misteriosa. E ela tem que sacrificar esse ideal dela pra conseguir ficar com o Gilbert. E o Gilbert tem que ser muito insistente pra conseguir ficar com a Anne. Então os dois acabam se sacrificando pra ficar juntos. E eu acho que esse casal é lindo, perfeito, maravilhoso, porque os dois são muito inteligentes, são muito bondosos, são pessoas que se complementam muito. E ela é uma pessoa muito imaginativa, que vive sonhando acordada, e ele é uma pessoa mais prática, então os dois conseguem se equilibrar muito bem. Outra personagem que me marcou muito foi a senhorita Lavender, que é uma senhorinha muito querida, muito especial, que eu acho que seria como a Anne, se tivesse envelhecido solteira, seria como a senhorita Lavender. Então a gente tem todos esses personagens e muitos outros também que deixam a história muito envolvente e aconchegante. A gente tem sim personagens muito bons, a gente tem outros que são mais chatos também, mas a Anne nunca tira a essência dela pra conversar e se relacionar com essas pessoas, né? É óbvio que ela se adapta, é óbvio que ela evolui muito, amadurece muito, mas ela nunca perde a essência, a bondade e a personalidade dela. Se ela tivesse se adaptado meramente ao que as outras pessoas iam dizer dela, né, e se importasse com o bullying, com essas coisas, ela não teria feito essas outras amizades incríveis que ela conseguiu. Resumindo, é uma história que eu gosto muito mesmo. Como eu já disse, não é uma coisa super profunda, super complexa, mas é uma história leve para você crescer junto com a personagem, né? Eu tenho certeza que para crianças é ótimo, mas eu tenho certeza que mesmo adulto eu vou continuar guardando na minha memória de uma forma muito especial essa história, porque às vezes a gente não precisa de livros super profundos, né? Às vezes é bom dar um respiro com essas leituras mais leves, mas que ao mesmo tempo alimentam o nosso imaginário com exemplos de força, perseverança, bondade, honestidade. Então, mesmo se você não for criança, eu acho que vale sim a pena ler. Como disse o C.S. Lewis, né? Algum dia a gente vai estar velho o suficiente para ler contos de fadas novamente. Então essas histórias mais simples, mais leves, nos ensinam também muita coisa. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse livro e quais outras ideias de vídeo que você tem para eu trazer para cá. E beijos, até a próxima!